lá no outro termo, né, a gente produz alguma coisa que eu acho que é 1 menos que si, né? Que esse termo aqui, quando a gente tirou o trivértice, esse cara aqui do trivértice, ele não veio também menos 1 sobre, ele veio quando a gente botou lá no trivértice. Qual era a contribuição desse termo aqui no trivértice, aquele trivértice final rearranjado? Presta um caderno aqui do lado, só para dar uma olhadinha. Ele, nosso vértice, o trivértice final. E o termo do F menino? Que o trivértice rearranjado, isso. A gente tirou o fator menos V, então ele produz também. Ele produz menos IEQ. Ele produz esse cara aqui, menos IEQ, e aí esse cara. Só que lá não tem que esse si. Não tem que si, Não tem que si. Fica menos IEQ com menos IEQ. Mas se você olhar o último termo do trivértice rearranjado ali no caderno do Dória, mais IEQ, W contraído com A, sim, divergência de W star. Esse acho que é o último termo do trivértice rearranjado. O de mais IEQ. Mais IEQ. WA, divergência de W star. Isso. Eu acho que esse termo se acopla com esse termo com menos que C sobre 2 está aparecendo ali, né? Isso. Do trivértice veio esse termo aqui, vou botar aqui exatamente. Do trivértice aqui veio mais IEQ, WA, divergência do W star. Veio esse, claro, que deve ter vindo um parceiro dele, menos IEQ, W star A, DW. Então, agora, eu só botei aqui na minha letra, menos no meio, depois a gente pode esquecer lá na frente, não fazer assim. Eu botou o início também escondido, né? Assim, tá bem claro. Senão eu posso pegar a beleza. Então, de fato, né, esse termo aqui vai ficar WA, DW está, que é esse termo aqui. Então fica IEQ, Si sobre 2 mais 1, e esse aqui fica, não, esse aqui fica, tá certo, né? IEQ, Si sobre 2 menos 1, que é esse termo aqui, esses dois aqui se juntam, e esses dois aqui também se juntam, IEQ, menos esse aqui, então esses dois aqui também se juntam, então vai ficar na verdade 1 menos que Si sobre 2, aparece um 1 menos que Si sobre 2. Nos três termos, né? Tanto no de quadro quanto no... No de quadro também aparece 1 menos que Si sobre 2, né? Então aparece sempre esse termo aqui, 1 menos que Si sobre 2. Então tá. Por exemplo, se o Si for igual a menos 2, sei lá. menos 2, por exemplo, né? Então vai ficar 1 mais 1 dá 2. Se o Si for igual a 2, aí poderia ser problemático. E de fato, Si igual a 2 não é bom. Para a gente é bom que o Si seja negativo, para poder evitar esse tachyon aqui. Então, para nós é interessante que o Si possa ser positivo. Deva ser positivo. Negativo, né? Opa, negativo, perdão. Si seja negativo. Então, se a gente tomar um Si igual a menos 2, aí fica 1 mais 1, 2. É melhor, tá certo. Só não seria bom tomar um Si, por exemplo, valor crítico, que seria Si igual a 2, mas que Si igual a 2 daria tachyon, não é bom. Então a gente poderia tomar um Si, por exemplo, igual a menos 1 ou menos 2. Por que menos não, por que não menos 1? Né? Também. Que aí pelo menos o propagador ali embaixo ficaria K2 menos M2, né? Poderia ser também. Tá certo. Bom, aí é uma questão de escolha, né? A questão vamos ver agora o que, quer dizer, esse Si aí é um parâmetro que a gente vai poder fixar, que a gente vai ver agora com a questão da renormalização também, que agora a gente vai começar a jogar os contra-efeitos. Não, mas professor, não pode ser menos 1 Se pelo pode? seguinte, se for menos 1, ali no propagador a parte do Kami Kane sobre K2 vai cancelar, porque tem um mais isso em cima. Também tem isso. O que se não pode ser menos 1. O que se não deveria ser menos 1, não poderia ser menos 1, porque a gente tem que ficar certo. Porque se for menos 1, vai ficar com esse menos aqui, vai ficar esse aqui é mais Si, e esse aqui vai ficar menos também não. Então, Se também não pode ser menos 1. Qual é o problema? Não, porque aí cancela essa parte aqui, que está me dando, eu estaria matando esse grau de liberdade. Não, E isso não é bom. Para o power count, Vai ter porque... Porque as duas massas são iguais, apenas.
só no original, né? Mas é isso. Mas de qualquer maneira, Pipo, eu acho que a gente não perderia o power counting, porque o propagador continuaria sendo K2. Ainda teria. Bem, menos mal. Você está com um etamiria, está com participação no original não é. Só isso. Mas deixa eu pensar. Vamos ver O certo era se ser diferente de um para ter a massa no original diferente. Isso. É mais físico, né? Mas nós vamos pensar que se nós temos o modelo livre, vamos dizer, se a gente pegar aquele modelo, aquela parte, vamos esquecer a interação, pegar só o caso livre mesmo, quer dizer, que é o W mini estar ao quadrado e o W mini e a parte longitudinal ali. Quer dizer, se nós tomarmos, quer dizer, se a gente. Deixa eu apagar aqui só para a gente olhar a condição subsidiária. Vamos dar uma olhadinha só. Então, só para discutir um pouquinho melhor esse psi agora, né? Então, a gente viu que o psi não pode ser positivo, tem que ser negativo. Vamos dar uma olhadinha só nos dois termos. Se a gente quisesse, eu acho que agora eu posso apagar isso aqui. Acho que isso aqui já não vai mais ser importante. A gente já anotou, todo mundo já anotou tudo. Vamos apagar isso aqui. Vamos voltar aqui, só na parte livre, só para a gente discutir essa questão aí, dos graus de liberdade. Né? Vamos voltar lá. Então, aquela parte lá, a gente vamos fazer aqui a equação de campo, vamos fazer a variação aqui, vamos fazer a variação em relação a esse aqui. Então, vai ficar menos W mini estar, chapéu. Agora não precisa nem botar chapéu, porque não tem interação. Estou pegando o caso dele. W mini estar, delta W mini. E aí, esse termo aqui vai ficar também menos que se dWi estar dWi ao contrário, fazer a variação em relação ao estar, perdão, fazer vai ficar menos, né? Na verdade aqui é menos 1,5, menos 1,5 delta W estar menos 1,5 estar delta W e depois menos que 5 sobre 2 dI delta W estar dI W menos que 5 sobre 2 W estar vamos fazer a variação em relação ao W estar. Vamos esquecer esse aqui. Porque aí depois uma equação é o complexo conjugado da outra. Vamos esquecer essa aqui. Vamos variar em relação ao W estar. E aí a gente vai a equação do W direto. Então essa aqui também eu vou esquecer. Vai dar a equação conjugada completa. Vou pegar esse termo aqui. Então esse aqui é menos 1,5 dni delta W estar. Só lembrar o seguinte, isso aqui é simétrico, né? Em W mini. Então, claro, eu posso esquecer esse termo aqui e botar um fator 2 aqui. Porque se eu fizer esse termo aqui, esse vai dar, botando os índices mini, vai dar igual a esse. Então, a gente já ficou com isso aqui. Aí eu vou integrar por partes, essa derivada vai para lá e tu está produzindo para nós dni W mini. Jogo sempre. Então, faço integração por partes, tá legal. Aqui é a mesma coisa. Aqui não tem. E o fator 2 persiste. Então, eu vou fazer a integração por partes aqui, vai ficar, vai produzir mais que si sobre 2 da Lambertiano, vai ficar mais que si sobre 2, vai dar Lambertiano, não. Aqui vai um dni e aqui vai um dni, né? Então, vamos dizer assim, a gente está variando isso aqui, variou em relação a W estar. Então, aqui é dni W estar, então vai ficar dni mais que si sobre 2, dni da divergência do W.
Vamos prestar atenção no sinais, que eu só errei aqui. Então, o primeiro termo fica positivo depois da integração por partes, que é justamente o que vai dar o D'Alembertiano. Depois desse termo aqui, a gente faz a integração por partes, ele ganha também um termo positivo, fica dni, a divergência do dado, e tem o termo de massa, que é variando em relação a mais N2 dado. O termo de massa está positivo, né? Não é certo, né? Isso. Então, ficou D'Alembertiano mais N2, está legal. Tratamento está legal. K2 menos N2. Então, a gente só vai colocar aqui no lugar, vai ficar o seguinte, exatamente aí. dni, a equação livre é essa aqui. dni WI mais Xi sobre 2, dni, divergência do W, mais N2, W, I igual a zero. Então, aquela coisinha de sempre. A gente tira a divergência, tira o dni dessa equação. Se a gente tirar o dni dessa equação, então isso aqui está dando para nós, dni vai dar zero. Então você vai produzir para nós um Xi sobre 2, D'Alembertiano, da divergência de W, mais M2, divergência de W, igual a zero. Então isso está produzindo para nós esse termo aqui, Xi sobre 2, D'Alembertiano, mais M2, divergência de W, igual a zero. Estou achando, aqui a gente manteve, quer dizer, lá, está certo. Ah, entendi. Eu acho que quando eu tirei esse propagador na aula 5, eu acho que a gente tinha colocado um fator de quarto, deve ser. Mas aí isso aí é certo. Até a aula 5, uma grande aula 5. A aula 5. E final da folha. Uma grande menos 1,5. Ah, tá. A gente botou menos 1/4 de F no meu quadrado, menos 1,5 disso aqui, mais M2. Já sei o que aconteceu. Quando a gente fez a nossa aula, a gente botou um Xi sobre 2. É por isso que esse nosso propagador, ele foi feito com Xi igual a 2, na nossa aula 5, né? Quando a gente introduziu o nosso termo e tirou o propagador, a gente, em vez de colocar Xi sobre 2, a gente colocou Xi, não foi? Eu acho que... na aula 5? Tem Xi sobre 2 mesmo? Então tá. Eu não lembro. Mas aí... Então, peraí, que a gente... Xi sobre 2 com a derivada covariante. Isso, Xi sobre 2, mas mesmo que eu tirar, tira a interação. Mas era com mais ou com menos? Era com mais, que a gente botou com menos agora, né? Não tem problema, mas eu estou mais preocupado com o fator. Ah, tá. Porque eu posso fazer Xi indo e menos que Xi, isso não tem problema. Agora a questão aqui é o fator, porque deixa eu ver se quando a gente tirou o propagador, a gente tinha um meio aqui. Isso. Isso, a nossa equação, a nossa equação de campo ficou D'Alembertiano, tá certo? Tinha esse meio, tá certo. Quando a gente tirou, a gente tem esse meio ali. Isso, a gente tem um meio aqui, quer dizer, o meio desapareceu. Peraí, deixa eu ver se eu estou fazendo besteira aqui, mas eu acho. Peraí, pode ser que seja isso. Peraí. Não tem, se eu não me engano, O termo de massa ainda. O problema é o seguinte, perdão, aqui eu acho que eu fiz uma besteirinha, tá certo? Tá certo, isso aqui é antissimétrico, esse termo aqui ficou menos, deixa eu ver, pessoal. Aqui ficou menos 1/2, perdão, menos 1/2, dito isso aqui, dni, del, W, vamos botar assim, dni, W está, menos, dni, W está. Estou pegando isso aqui, ó. Isso aqui, esse termo aqui, a variação do W mini está. Tá legal. E aqui é vezes W mini. E a gente está variando, a questão é, a gente está variando em relação a W mini, tá legal. W mini, então isso aqui é antissimétrico, isso aqui é antissimétrico, então isso aqui dá um fator 2, isso aqui cancela. Então aqui está ok, dá o D'Alembertiano. Agora, quando eu faço a variação aqui, esse termo aqui é real, eu vou variar em relação ao W estar. Então, botei aqui esse W estar, dá mais Xi sobre 2, tá? O termo de massa aqui é... o meu igual.
Você comeu igual, comeu senão tudo certo. É que o Xi está aparecendo com o lambertiano aqui, o Xi está aparecendo. Porque a gente colocou o Xi sobre 2. Então tá legal, tem que bater isso aqui. Tá? Quer dizer, na aula 5 nós colocamos o Xi sobre 2, né? Você achou Lagrangiano? Eu estou achando, peraí, não, estou achando que a gente. Estou achando que. Eu acho que a gente na aula cancelou esse Xi sobre 2. A gente botou, na verdade, esse propagador aqui, se a gente colocar pelo seguinte, olha só, vamos fazer a coisa direitinho para a gente estar carregando. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui dá o quê? Deixa eu ver o que eu posso apagar isso aqui. Vamos dar uma olhadinha de novo nesse propagador. Só para bater com isso aqui. Obrigado. Estou desconfiado que na aula eu mandei. Eu acho que não sei o que você observa o seguinte, que você cancela. Agora aqui no Lagrangiano você cancela esse aqui no Lagrangiano, você cancelou. Você tinha colocado ou você tinha colocado? Eu acho que eu tirei, eu acho que foi por isso. Será que eu não ajeitei no propagador depois? Pode dar uma olhadinha primeiro. Deixa eu apagar isso aqui. Então, nossa equação de campo ficou. Vamos guardar essa equação de campo com o Xi sobre 2. Vamos guardar. Nossa equação de campo com o Xi sobre 2 é essa. Muito bem. Vamos voltar para o propagador. Como a gente é ruim de preparar aula, porque a gente não tem nota fixa, aí de uma aula para outra a gente muda, fica essa confusão. Peço perdão aí. Olha lá. Vou dar uma olhadinha de novo naquele termo. Menos no meio. O W mini está, então isso aqui, demi, deixa eu botar aqui, demi, W mini está. Mas eu acho que o senhor tem razão, eu acho que o senhor mudou, eu acho que eu calculou com Xi. E depois eu comecei a botar esse sobre 2 de novo. Eu acho que foi isso sim. Mas vamos dar uma checada. Porque essa conta aqui, se bem que eu erro o sinal pra caramba, né? Mas essa conta aqui eu conferi depois, não, mas então a gente fica sempre eu acho que tá. Vocês prestem sempre atenção no que eu estou fazendo aí. Fazer tudo com menos meio. Quer dizer, nós tiramos essa equação de campo, aquele menos meio. Eu vou manter o que estou sendo fiel à minha anotação de hoje. Menos o meio, então aqui fica. Demi, W está. E W. Tá, tendo as nossas coisinhas aqui. Vamos fazer essa. Então esse termo aqui vai ficar demi, W está, demi, W, demi. Então esses dois termos vai estar. O fator 2 vai desaparecer. Porque esse termo aqui, com esse aqui, vai ser igual a esse aqui, com esse aqui. Depois tem os termos cruzados. Então o fator 2 vai desaparecer, vão ficar assim, menos demi, W está, demi, W. É esse termo aqui. Depois esse termo aqui vai dar a mesma coisa. Demi, W está, então as contrações são as mesmas. Então o primeiro com o primeiro vai ser igual ao segundo com o segundo. Então dá um fator 2 que eu já cancelei aqui. E o primeiro com esse segundo aqui vai ficar menos demi, W está, demi, W, que é igual a esse aqui. Vocês observam que a contração é essa, uma derivada com esse e uma derivada com esse. Essa derivada aqui, esse primeiro com esse aqui, esse cara vai com esse e essas derivadas. Então também dá um fator 2. Então o menos meio aqui desaparece porque quando eu fizer esses 4 termos, esse produto aqui que vai dar 4 termos, 2 a 2 são iguais. Os dois, o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo são iguais, o primeiro com o segundo com o primeiro são iguais. Então sumiu o fator 2. É isso que está acontecendo. Mas aqui o fator 2 não some. Aqui fica menos que Xi sobre 2, demi, W está, demi. Eu acho que foi por isso que naquela aula eu tirei o fator 2, para poder normalizar tudo. Porque se agora a gente fizer as integrações por parte, vamos botar o nosso lagrangiano agora daquela forma. Então vamos fazer as integrações por parte. Vamos botar esse galambertiano aqui vai aparecer um galambertiano e vai dar um sinal menos, então aqui vai ficar mais. E aqui eu vou integrar por partes também, aí esse demi para cá. Então, eu integrei por partes aqui, ganhei um sinal menos que eu botei para fora. Eu integrei por partes aqui, ganhei um sinal menos que eu botei para fora. Então ficou o famoso galambertiano, então ficou W, mini star, galambertiano, eta mini, menos demi, W mini. Ficou aqui. Esse primeiro é o que deveria dar, igual a Márcio, a parte grande dessa. Agora a parte longitudinal vai aparecer aqui mais que Xi sobre 2, W mi star,
dmi, W mi. Então essa parte longitudinal, ela vai entrar aqui, ó, com um si sobre 2, então nós vamos ter menos 1 mais que si sobre 2. Então vai dar para nós o seguinte, W estar, D'Alembertiano, eta mi, mais si sobre 2, menos 1, dmi, W mi. Certo? Vou apagar isso aqui. Então, só para lembrar, eu acho que foi por isso que naquela aula eu acabei com esse si sobre 2. Esse si sobre 2 está aparecendo. Vamos continuar agora. Vamos só tirar o propagador agora. Então, essa carinha aqui, dmi, é D'Alembertiano, ômega mini. Então, esse D'Alembertiano aqui sai. Vem cá. Isso. D'Alembertiano aqui sai. Isso. Ah, estou esquecendo de botar o termo de massa. Vou botar aqui, deixa eu botar aqui. D'Alembertiano, eta mini. Esqueci de botar o termo de massa. O termo de massa que nós tínhamos colocado é mais N2. Então, esse termo que sofreu integração por parte não sofreu nada. Então, vem para cá. Mais N2, eta mini, W mi. Então, ficamos com essa parte aqui para tirar o propagador. Então, a gente ficou D'Alembertiano mais N2, θ mais 1, então ficamos assim. Então, nós temos que inverter isso aqui. Então, vai ficar D'Alembertiano mais N2, θ. Então, fica D'Alembertiano mais N2, θ. Mas o θ mais ômega. Θ mini mais D'Alembertiano mais N2, ômega mini. Então, θ mini. O D'Alembertiano mais N2 θ, foi decomposto. D'Alembertiano mais N2 θ, mais D'Alembertiano mais N2, ó. E a parte que tem aqui o ômega, que é mais que si sobre 2, menos 1, D'Alembertiano. Tá certo. Então, a gente vai, como agora só botar tudo junto. Então, ficou D'Alembertiano mais N2 θ, que é justamente essa parte inversível, né? É quando a gente inverte θ mais ômega, dá o inverso do coeficiente do θ mais o inverso do coeficiente do ômega. Então, o inverso do coeficiente do θ é esse aqui, A2 menos N2. Vamos trabalhar a parte do ômega agora. Então, ficou esse menos 1 com esse mais 1 aqui cancela. Então, fica si sobre 2, D'Alembertiano, mais N2, ômega. Então, quando eu inverter, a gente vai inverter esse coeficiente, que é 1 sobre menos K2 mais N2, por isso que eu botei aqui o menos 1. Então, fica menos 1 sobre K2 menos N2 e o θ, que está aqui. Depois aqui o Rodrigo gritou aí por causa do erro. Então, está aqui menos 1, então vamos deixar como está. Então, invertemos essa parte aqui, fica 1 sobre menos K2 mais N2, que eu boto menos 1 sobre K2 menos N2 θ, está aqui. E a inversão do ômega vai ficar, aqui vai ficar menos si sobre 2, vai ficar mais, aqui vai ficar menos que si sobre 2, mais N2, Kmi, estou invertendo essa parte aqui. Tá, então ficou assim, aí eu boto esse sinal de menos 1 aqui, então deve ser isso, menos 1 aqui, e aqui fica si K2 menos N2. Tá. Então, é por isso que, si sobre 2, por isso que esse si sobre 2 está aparecendo aqui. Então, a gente tinha feito na aula 5, a gente não botou si sobre 2, botou si. E aí a gente calculou o propagador com si. E provavelmente, eu posso até, talvez, não sei se você lembra se eu coloquei mais ou menos. Lá era mais que si. Mais que si. Era mais que si. Era mais que si, mas está usando menos meio que si. Exatamente. É por isso que estava dando aqui, estava dando tudo com sinal. Então tá. Ou foi mal aí, minha desatenção do trabalho, cara. Eu não lembrava que você tinha usado mais que si. Né? Agora, então se a gente tirar, então eu estou querendo dizer o seguinte, se a gente tirar a divergência dessa equação, então vamos dizer, o nosso propagador é esse. Agora eu coloco os i's, então aqui fica menos i, e aqui fica menos i também. E aí vamos colocar assim, tirar a divergência dessa equação. Isso aqui dá 0, então fica si sobre 2, D'Alembertiano, mais N2, divergência de W igual a 0.
Então isso aqui está dando esse polo. Menos que φ sobre 2, K2 mais N2. Então vai dar esse polo para nós, K2 igual a 2N2 sobre φ. A gente ainda está trocando a questão do φ. Se a gente trocar esse sinal, quer dizer, então esse φ aí, esse φ tem que ser positivo para poder evitar o TAC. Então, mas esse polo está compatível com esse aqui, que está dando 2N2 sobre φ. Então, tá ok. Então, esse é o primeiro polo. E agora, se eu tirar o projetor transverso aqui, se eu aplicar o projetor transverso nessa equação, o projetor transverso mata isso, e aí vai dar D'Alembertiano, quando eu aplicar o projetor transverso aqui, né, vai ficar, tenho aqui, quer dizer, quando eu decompuser o meu dado, né, uma parte transversa, mais uma parte longitudinal, uma parte transversa, que vai aparecer aqui, então isso aqui está dando para nós, se a gente agora aplica o projetor transverso aqui, vai ficar, esse Mi aqui, a gente vai aplicar aqui, θ, kappa Mi, dmi, w Mi, vou colocar assim, mais N2, θ, kappa Mi, w Mi, vai ficar igual a zero. Aí quando eu aplicar a parte transversa, né, o projetor transverso atuando na derivada, dá zero. Esse D'Alembert, isso aqui é o que para nós? Isso aqui é θ, kappa Mi, né? Então vou botar aqui. Então esse projetor aqui, batendo aqui, ele vai dar dmi do W transversal Mi kappa. Isso? Mais N2, a gente tem que ver, quer dizer, ou então eu posso pensar o seguinte, o outro polo, quer dizer, se eu abrir essa equação aqui, eu vou ter D'Alembertiano do W Mi, menos, vou fazer aqui uma coisinha só, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui a gente já viu. Vamos fazer a outra, em vez de tirar a divergência dessa equação, vamos abrir essa equação aqui, vai ficar D'Alembertiano W Mi, tá? Menos dmi, divergência do dado. Vamos colocando aqui. Mais que φ sobre 2. Vai ficar menos 1, mais que φ sobre 2 vai dar mais φ sobre 2, menos 1, dmi, divergência do dado. Esse termo aqui. Tá, esse termo aqui deu dois termos. Dmi, dmi, que está D'Alembertiano atuando. E aí depois vai ficar menos dmi, w mi, que é esse termo aqui, vai ficar menos dmi, vezes isso, e mais esse, e mais m2, w mi. Vou colocar a equação por inteiro. Tá certo. Então, como a gente fez, né? Se a gente tirar a divergência dessa equação, a gente vai ter D'Alembertiano, divergência de w, e aqui vai ter menos D'Alembertiano, divergência de w. Então, se eu tirar a divergência dessa equação, esse D'Alembertiano aqui vai cancelar com esse aqui, então vai produzir para nós que φ sobre 2, D'Alembertiano, que nós já obtivemos, dá o outro polo. E agora nós temos um polo D'Alembertiano mais N2, que é aquele primeiro polo lá. K2 menos N2, né? A gente está tendo esses dois polos no incorporador, e vamos ver pela equação de campo. Então, quer dizer, o único jeito agora de eu tirar aquele polo lá completamente transverso se a gente agora aplica nessa equação aqui o operador transverso, o operador, como a gente tinha feito, aplica nessa equação θ kappa ni. Então, θ kappa ni w mi produz para a gente D'Alembertiano do W transverso kappa. Isso aqui dá zero, e isso aqui dá o N2 W transverso kappa. Aí ele mostra para a gente que ele tem um polo em K2 igual a N2, que é aquele polo lá. Então, fica tudo ok. Então, vamos fazer o seguinte, segundo essa nossa discussão agora, né? Colocando aqui menos que φ sobre 2, o propagador correto é esse aqui, então tem φ sobre 2 aqui. E aí o ideal é a gente tomar o φ positivo para poder garantir isso aqui. Ok. A gente toma o φ positivo. E aí, agora, naqueles termos lá, então, se a gente tomar o φ, por exemplo, ali é interação, né? Se a gente tomar o φ igual a 2,
eu vou ter o A. Se a gente toma Xi igual a 2, o polo fica degenerado. A gente vai ter Xi sobre 2, aí se a gente, quer dizer, com essa nossa combinação. Se a gente toma Xi igual a 2 no propagador, isso aqui vai dar um polo K2 igual a M2 também. E se a gente toma Xi igual a 2, esses fatores aí vão desaparecer, né? Tá certo. Ficaria só com eta milínea no propagador. É interessante. E aí, isso aí eliminaria alguns vértices para nós também, né? Se a gente toma Xi igual a 2. E tem os vértices que vão aparecer, lembra? Claro. Aparece 1 menos Xi sobre 2. Isso aparece tanto na combinação do trivértice quanto no quadro vértice. E aí a gente observa o seguinte, que faz sentido. Porque se a gente está fazendo Xi igual a 2, esse vértice que tem divergência de W é que vai desaparecer. Os vértices com a divergência de W. O que a gente está fazendo quando a gente toma Xi igual a 2? Quando a gente toma Xi igual a 2, a gente está acabando nessa parte aqui. A gente é como tomar Xi igual a 2, por exemplo, se a gente pegou a nossa equação, se a gente pega Xi igual a, deixa eu apagar isso aqui, se a gente toma Xi igual a 2, a gente está produzindo dmi, WMi, mais Xi igual a 2, a gente está reproduzindo, a gente produziria D'Albertiano mais M2, quer dizer, eu vou tomar a divergência dessa equação. Então eu tenho o mesmo polo, K2 igual a M2, perfeito, né? E aí, essa parte aqui, então isso aqui está dando mais e isso aqui está dando menos. Essa parte se cancelaria, então a gente estaria, quer dizer, na verdade, quer dizer, o polo é degenerado, a gente teria um K2 igual a M2, certo? Isso é interessante, né? Quer dizer, fica agora o eco de qualquer maneira, não, mas aí de qualquer maneira, quer dizer, se esses dois caras se cancelam, se o K2 é igual a se esse cara aqui cancela esse, o nosso propagador é menos I sobre K2 menos M2. Eta mini, que é beta mais ômega. Então a gente não perdeu a parte longitudinal. A gente está apenas dizendo que a parte longitudinal tem o mesmo polo que a parte transversal. Pois é, mas o estranho é porque cancelaria aqueles termos com cancela meganímia, como se não tivesse uma parte longitudinal. Né? Cancela esses vértices aqui. Quer dizer, você mantém a parte longitudinal no propagador, na coisa livre, mas a parte de interação ele se cancela. Mas dá uma olhada na parte, dá uma olhada no trivértice. Dê uma olhada, eu apaguei o trivértice, o trivértice é rearranjado, para ver se aparece, como é que feliz aparece. Os trivértices, quer dizer, quando a gente rearranjou aquele trivértice, a gente produziu divergência de W também. E aí a gente tinha menos. Então é o seguinte, Pipo, a gente, lembra-se que se a gente fizer o Xi igual a 2, a gente está cancelando essa interação aqui é trivértice aqui, quer dizer, isso aqui está vindo da onde, isso aqui está vindo daqui. Isso está vindo do termo longitudinal. Isso. Então a gente está juntando. A gente está cancelando isso do trivértice. Tá certo. Agora, no quadrivértice, só para lembrar, o nosso quadrivértice também aparece o fator 1 menos. Também foi o que eu falei, né? Que o fator era. Se eu não errei a conta, o fator era comum, né? Tá certo. Não parecia que era assim, deixa eu lembrar os quadrivértices que a gente pegou. Só para a gente dominar. O quadrivértice está aqui. Isso. Ele fica E2Q2, está certo. Então, nosso quadrivértice é E2Q2, isso, está aqui. E2Q2, A escalar W, A escalar W, tá certo. Não, é que no quadrivértice, no quadrivértice nós não temos interação, nós não temos derivada. Então, não se cancela nada. O trivértice é que se cancela. Aqui, que aqui a gente produz quadrivértice. Mas o quadrivértice aqui, que a gente vai produzir aqui, E2Q2, né? Ele vai ter esse termo aqui, AA, esse termo aqui. Vai ficar 1 menos Xi sobre 2, tá? A gente vai estar cancelando esse termo aqui do quadrivértice, tá certo? E se a gente fizer o Xi igual a 2, a gente vai estar cancelando o termo dmi do trivértice, o termo explícito dmi. Mas tem uma coisinha aqui que a gente não pode se esquecer. Se nós olharmos para o trivértice rearranjado completo, tem essa parte aqui, ó, que fica WI, depois das integrações por partes, depois de tudo,
No trivértice rearranjado, a gente tem esse termo aqui, ó, WMI, AMI, DMI, ou esse termo aqui, vamos colocar assim, ó, WMI star, AMI, DMI, WMI. Agora, esse termo aqui, se eu decompuser esse cara aqui na parte transversa mais longitudinal, ela não se cancela. Então, tem uma parte longitudinal aqui escondida. Entendi. Não aparece a parte longitudinal explícita, mas a parte longitudinal, ela está presente no vértice. No trivértice, ela está presente através desses termos aqui. Porque eu posso decompor W numa parte transversa, mas numa parte longitudinal, e ela não perdi, tá certo? Valeu. Só para chamar a atenção, né? Foi uma boa discussão aí, você ter levantado isso aí. Então, acho que a gente agora conseguiu compreender, vamos dizer assim, tudo que a gente tem. A gente pode ou não tomar, vamos deixar aqui. Então, eu acho que seria interessante para efeitos de contratermo, né? Já estou quase acabando, porque tem que acabar de break mesmo. Para efeito de contratermo, eu acho que a gente poderia partir na próxima aula desse lagrangiano, assim como ele está. Vou manter esse xi sobre 2 aqui, foi bobagem minha, né? Mas também, se a gente quiser, a gente pode tirar esse xi sobre 2 aqui e começar a fazer tudo agora, quer dizer, redefinir. É como se o xi sobre chamasse o xi de 2 xi. Nada muda. Vou chamar o xi de 2 xi, esse termo aqui fica xi, esse propagador aqui desaparece, e aonde tem xi sobre 2, aqui vai ficar 2 xi, vai ficar 1 menos que xi. Então, eu acho que para efeito assim, só de uma limpeza, é mais interessante a gente botar aqui menos que xi. Então, vamos botar. A gente pode partir daqui. Então, se alguém puder copiar o lagrangiano de partida, vai ser esse. Isso aqui, menos que xi mais M2, esse termo aqui. E aí a gente já parte daqui, porque aí agora a gente já fixou esse termo não mínimo aqui, por causa do fator da razão G, e aquele W. Eu só queria chamar a atenção de vocês para uma coisa, para um modelo. Então, eu vou pedir uma gentileza, se vocês puderem, se alguém puder fazer, se alguém puder me copiar a limpo, passar a limpo, escanear e mandar para mim o trivértice que nós deduzimos hoje, tá? O trivértice de Gauge, e vamos partir desse lagrangiano e guardar essa relação aqui também. Para evitar da gente ter que derivar ela de novo se precisar. Guardar essa relação, quer dizer, esse lagrangiano, essa relação e o trivértice rearranjado. Se alguém puder fazer copiar ou mandar uma fotografia para mim por e-mail, não é? Então, vamos lá. E aí quinta-feira, ou não, semana que vem a gente tem aula, acho que é quinta, né? E aí a gente já parte daqui. Então, só queria chamar a atenção de vocês, assim, na literatura atual, essa área que faz a quebra da simetria de Lorentz, tem um modelo de, não sei se vocês já ouviram falar, né? Um modelo de QED chamado Bumblebee. Bumblebee QED. Essa chamada Bumblebee QED é uma QED com quebra da simetria de Lorentz. Por quê? Porque é um modelo desse tipo, onde você tem um campo vetorial, WMI, o mesmo potencial de Higgs. Ó, se a gente pegar esse termo aqui, é como se a gente tivesse um potencial para o W que tivesse essa forma aqui, M2, WMI star WMI, mais lambda, vamos botar aqui menos M2, a gente tá pegando, o potencial o lagrangiano é T menos V, então o potencial tem isso aqui sempre com sinal trocado. Também, se a gente quiser, a gente pode botar aqui menos M2, tudo bem, vamos deixar assim, né? A gente botar aqui pela mediano, então ficou, o nosso potencial é menos M2 mais lambda sobre 4. W star W ao quadrado. Então, com esse potencial aqui, se o lambda for positivo e o M2 também for positivo, esse potencial, quer dizer, se o M2 for negativo, esse potencial, né, pode ficar positivo. Mas lembre-se que aqui é WMI star WMI, né? Então, se o M2 for negativo, esse potencial é totalmente positivo. O mínimo dele é para W star W igual a 0. Mas se esse M2 aqui for positivo, isso aqui ficando negativo, e esse lambda sendo positivo, o potencial adquire aquela forma de potencial que dá a quebra espontânea de simetria. Então, esse tipo de modelo, ele pode gerar uma condensação do campo vetorial. Eu teria um mínimo para campo vetorial diferente de zero. Ué, mas isso é estranho, né? O campo vetorial, quer dizer... Aí eu estou quebrando a simetria de Lorentz, porque a gente sabe que... A única forma, né? Exatamente, porque se a gente tiver...
a gente sabe que por simetria de Lorentz, se eu tiver o valor esperado no vácuo de qualquer campo aqui, Não seja escalar. exatamente, como esse campo aqui, o vácuo tem spin zero, o vácuo tem spin zero. Se esse campo aqui tiver um spin qualquer, S diferente de zero, S com zero dá S e S é ortogonal a zero, os spins diferentes são ortogonais. Quer dizer, o único jeito de eu ter um valor esperado no vácuo diferente de zero, sem quebrar a simetria de Lorentz, se eu tiver um spin zero. E aí é o que acontece com o campo de Higgs. Quem quebra a simetria espontaneamente é um campo escalar, ele quebra a simetria interna, mas não quebra a simetria de Lorentz. Agora, se eu tiver um campo qualquer, um campo spin meio, um campo de spin 1, no meu dado, tomando o valor esperado no vácuo diferente de zero, isso aqui dá spin 1, e aí o spin 1 deveria ser ortogonal ao spin 0 por invariância de Lorentz. Mas, se eu quebrar a simetria de Lorentz, quer dizer, eu posso ter isso aqui diferente de zero. Então, nesses modelos chamados Bumblebee, tem sido estudado mais nos últimos anos, né? Teve uma febre maior assim, entre 2007 e 2012, esses Bumblebee, essa Bumblebee QED, aí se acoplou com a gravitação e tal, elas são também modelos de campos vetoriais, mas com um potencial tipo Higgs, exatamente como a gente está fazendo aqui. Então, um desdobramento desse estudo que a gente está fazendo aqui, se alguém quiser contextualizar, não precisa voltar só na década de 60 para olhar os trabalhos do Salam. A gente pode ver agora, num contexto mais atual de teorias de gate com quebra da simetria de Lorentz, que esses modelos se enquadram na categoria desses chamados Bumblebee, dessa Bumblebee QED, que é uma QED, um campo vetorial, mas com campo vetorial tomando o valor esperado no vácuo diferente de zero. E é isso que assinala a quebra da simetria de Lorentz. Há uma quebra espontânea da simetria de Lorentz, porque esse campo vetorial pode adquirir valor esperado no vácuo diferente de zero. Certo? Pera, não entendi. Não é o contrário, não? Se você admite a quebra da simetria de Lorentz, então você pode ter o valor esperado no vácuo? Isso, mas se você tiver um campo com valor com spin diferente de zero, tomando o valor esperado no vácuo, isso imediatamente implica na quebra da simetria de Lorentz. Porque o correto é o seguinte, a quebra da simetria de Lorentz implica que o valor esperado no vácuo de qualquer campo com spin não nulo é zero. Então, P implica em Q, não Q implica em não P. Tá ótimo. Então, se você tiver um campo que quebra, que tem valor esperado, você está quebrando o Lorentz, tá certo? Bom, só estou chamando a atenção. E a quebra espontânea? Não. Oi? A quebra espontânea não. A quebra espontânea da simetria de Lorentz. A quebra espontânea da simetria de Lorentz. Isso, mas agora, se esse campo é carregado, ele quebra o 1 também, igual no modelo da supercondutividade. Você quebra o 1, porque se esse campo aqui tem carga elétrica, isso significa, né, quer dizer, se esse campo, além de ter spin, ele tem carga elétrica, então você teria o vácuo tem carga zero, o outro vácuo tem carga zero. Mas se esse campo aqui é carregado, isso significa que essa carga atuando aqui dá Q, as cargas se somam. Mas uma carga aqui deveria ser ortogonal a uma carga nula. Mas se essa carga aqui é não nula, quer dizer, significa que você está quebrando a simetria de gate também. Então, nesse caso aqui, se o W' no modelo Bumblebee, se o campo de gate, se o campo vetorial que adquire valor esperado no vácuo e quebra Lorentz, se ele for neutro, ele não quebra o 1. Mas se ele for carregado, ele quebra o 1. Okay? Se nosso modelo específico aqui, o nosso W, ele não é neutro, ele é carregado, tem carga, ele se acopla minimamente ao fóton. Então, se esse campo aqui é carregado, ele está quebrando a simetria, também a simetria com o 1 espontaneamente. Ele quebra o 1 e quebra Lorentz. É como no modelo de supercondutividade, a gente quebra o 1 lá no modelo de Ginzburg-Landau, né, quando a gente dá o campo escalar, o campo de Higgs carregado toma um valor esperado num vácuo diferente de zero, eu estou quebrando o 1 eletromagnético, né, lá no modelo de Ginzburg-Landau. Agora, você quebra o Hidden. Não quebra, quer dizer, no sentido de está escondido, né? Porque teu vácuo não tem a simetria que o lagrangiano tem. Teu lagrangiano tem simetria, é tudo espontâneo, é hidden. A quebra, todas as duas quebras são espontâneas. Teria. Está tudo certo. Está tudo certo, exatamente. É como você bem lembrou, é uma quebra espontânea no sentido de que a simetria está escondida, a simetria está no lagrangiano, mas ela não está presente no espectro. Então é nesse sentido que a quebra é espontânea. O que eu fiz confusão é quando você tem
por exemplo, um campo escalar que é um multipleto de SOM, por exemplo, SOM, coisa, Isso. o que acontece é que você tem infinitos vácuos que são simétricos por essa simetria. Você tem que escolher um e aí você perde essa simetria. Isso é uma simetria interna de campos, né? Nesse caso, você, além disso, tem uma coisa que é espaço-tempo, né? Exatamente. Exato. Se você tiver, por exemplo, um campo vetorial, vamos chamar de WB, que carrega um índice de SOM, por exemplo, e esse campo aqui tiver valor esperado diferente de zero, ele está quebrando Lorentz, porque ele tem spin 1, esse tem spin 0, ele está quebrando Lorentz. E ao mesmo tempo, se esse índice aqui for um índice interno, ele está quebrando espontaneamente essa simetria também. Ele quebra espontaneamente as duas simetrias. No caso da teoria Salão de Schweiber, no caso da teoria eletrofraca, o nosso campo de Higgs, ele tem essa estrutura. Ele tem uma componente complexa Φ1 e uma componente complexa Φ2. Só que esse campo aqui tem carga eletromagnética positiva e esse campo aqui é eletromagneticamente neutro. Quando você quebra a simetria SO2, o que você tem é que esse campo aqui tem valor esperado no vácuo diferente de zero e esse aqui tem valor esperado no vácuo, esse aqui diferente de zero e esse é zero. Então, o campo que está quebrando, esse cara aqui, então está quebrando SO2. Você tem você está quebrando uma direção especial no espaço SO2. Mas você não quebrou um eletromagnético, porque esse campo é neutro. Então, você tem um campo aqui que tem um índice, você está quebrando SO2, você está escolhendo o I igual a 2 com o valor esperado no vácuo diferente de zero. Você está quebrando SO2. Mas esse campo tem carga eletromagnética igual a zero, então ele não quebra um. Por isso que um eletromagnético fica. Porque no mecanismo de Higgs, na teoria SO2-1, o campo que ganha valor esperado no vácuo diferente de zero, ele é neutro eletromagneticamente, então ele não quebra a carga elétrica. No modelo de Ginzburg-Landau, quer dizer, na QED escalar, onde você tem um φ só complexo, e ele adquire valor esperado no vácuo diferente de zero, aí ele quebra a simetria 1, ele quebra espontaneamente a carga elétrica. E aí, de fato, nesse modelo de supercondutividade, o que você tem quer dizer, a simetria está no Lagrangiano, mas o teu vácuo é carregado. Então, essa que seria a história. Então, você quebra espontaneamente a simetria. Agora, nesse caso aqui, vamos pensar nesse modelo como um modelo Bumblebee, ele está quebrando Lorentz, mas está quebrando a carga elétrica também, igual ao modelo de Ginzburg-Landau. Agora, se você tivesse um vetor neutro, será um campo vetorial semi com um potencial desse tipo, que adquirisse valor esperado no vácuo diferente de zero, ele estaria quebrando só Lorentz, não estaria quebrando, porque ele é neutro. Tá? Só estou chamando a atenção disso, porque esses modelos são, de vez em quando aparece paper aí, se chama, que tem a Bumblebee Gravity também, já fizeram, e a Bumblebee QED. Né? Tá certo. Então, a próxima aula a gente retoma então, a partir desse Lagrangiano aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o 2 daqui e vamos botar, tirar o 2 daqui. Então, quer que tire do propagador então também, né? O também. Psi vai em 2 que si. Exatamente, o Psi vai em 2 que si. Exatamente. Tá ótimo, então beleza. Aí na próxima aula a gente joga os contratempos e usa as identidades de ordem para ver o que vai acontecer.